Espero que estejam bem, tá. Eh, Vamos lá então. Bom, é o seguinte, na aula passada a gente começou a falar desculpa, começou a falar sobre química orgânica, funções orgânicas, né. Então, só passou aqui um pouquinho. Deixa eu só retomar aqui, pessoal, para a gente concluir isso, e aí a gente entra no próximo assunto, tá. Então a gente falou um pouco do histórico da química orgânica, né, que a gente viu que a química orgânica é o estudo, né, dos compostos de carbono, das substâncias com compostos de carbono e tal, né. Mas aí e o carbono, né, já que é do estudo do carbono, e o carbono? Então, falamos sobre o carbono, as particularidades do carbono, né, como que ele funciona, tudo mais. E aí a gente viu, né, que o carbono, ele tem 4 elétrons de valência, então ele faz fica 4 elétrons ali, ele não nem doa, nem recebe, ou ele pode doar, pode receber, ou seja, ele faz um compartilhamento, né, e aí ele acaba fazendo ligações, eh, covalentes por conta disso. Aí a gente viu que o hidrogênio é, assim, o casamento perfeito para ele, para o carbono, porque o hidrogênio ele faz uma ligação, porque ele tem um elétron livre, né. Então, podemos colocar 4 hidrogênios, um em cada elétron de valência do carbono. E aí, compartilhando isso daí, a gente tem então, a regra do octeto sendo formada. E aí o exemplo em tela, né, é o CH4, metano, né, o nome metano, tá. Eh, e aí o que que acontece? A gente tem deixa eu ver, meninas, eu acho que saiu a minha tela daqui. Ah, voltou, beleza. Bom, aí a gente tem então o metano, CH4, por quê? CH4, um átomo de carbono, 4 de hidrogênio. Tá? Que é o que está ali na fórmula estrutural, que é o que está ali na fórmula eletrônica ou no esquema de Lewis da distribuição eletrônica dos átomos, dos elétrons, desculpa, dos elétrons de valência, tá? Então, o carbono, ele atua exatamente dessa forma, ele sempre vai fazer 4 ligações. Só que nem sempre são 4 ligações simples. Uma e uma. Pode ser do jeito que a gente está vendo aí. Né, a gente tem ligação dupla entre 2 átomos de carbono, então a gente vai ter lá, por exemplo, no primeiro exemplo lá, carbono, quando tem o 2 risquinhos ali, é uma ligação dupla, tá, como se fosse o símbolo de igual, né. Então a gente tem carbono, dupla, carbono, só que quando faz dupla, ele já está fazendo 2 ligações, tanto um átomo quanto o outro. Só que ali quantas que ele tem que fazer? É 4, então faltam 2. Então 2 simples para um carbono da esquerda e mais 2 simples para o carbono da direita. Ali na primeira linha ali da tabela, né, tipo de ligação, fórmula estrutural, fórmula eletrônica ou de Lewis. Então a gente tem ali a representação de Lewis. Quando a dupla é quando a gente tem 2 elétrons, um do carbono da esquerda, um do carbono da direita, e embaixo um do carbono da esquerda e um carbono da direita. Um com um embaixo faz uma ligação, os outros 2 ali faz outra ligação, fica a ligação dupla. E depois mais 2 ligações simples para cada um deles. Então ele pode ter uma ligação dupla com mais 2 simples, total 4 ligações. Depois ele pode ter ligação dupla entre um carbono e um oxigênio. Então nós vamos ter o quê? Carbono, dupla, oxigênio. O oxigênio, na distribuição eletrônica dele, ele tem 2 elétrons na última camada, 2 elétrons de valência, tá? Como ele está na família 6A da tabela periódica, significa dizer que faltam 2 para ele, 2 elétrons para ele ter 8.
E aí ele entra na regra do octeto, né. Muito bem, então o oxigênio só precisa mesmo daquelas 2 ligações ali, né. Então ele vai ter 2 elétrons ali. Então 2 elétrons ali, um em cima, um embaixo, e aí ele vai pegar e vai ligar cada um ali com carbono. Como o carbono tem que fazer 4 ligações, faltam 2 simples, então ficam mais 2 simples por carbono. No terceiro ali, a gente pode ter uma ligação tripla carbono-carbono, né. Então a gente tem ali carbono-carbono, então você vê que tem 3 ligações, né, uma ligação tripla. Faltando o quê? Faltando uma. Então você pega o carbono da esquerda, ele tem quantas ligações? 3 com outro carbono e mais uma sozinho com ele ali, 4. Vamos para o carbono da direita. Ele tem 3 ligações com o carbono da esquerda, mais uma simples para o outro lado. Podemos ter uma ligação tripla entre um carbono e um nitrogênio, né? Que o nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada, né? Então faltam 3 elétrons para ele ter 8. E aí o que acontece? Ele vai deixar 3 ali também, né? E aí, por isso que fica tripla, porque ficam 3 do nitrogênio com 3 do carbono, aí cada emparelhamento é uma ligação, então uma ligação, 2, 3, ligação tripla. E do outro lado, uma simples, porque o carbono faz 4 ligações sempre, tá? Ele não pode ter menos que 4 ligações, tá certo? Muito bem, dito isso, nós temos os hidrocarbonetos dentro da química orgânica. O nome é bem sugestivo, né? É hidrocarboneto, hidro de hidrogênio, carboneto de carbono. Então são cadeias carbônicas, desculpa, cadeias, que têm exclusivamente na sua composição carbono e hidrogênio. Então os hidrocarbonetos são, por definição, compostos orgânicos que contêm exclusivamente carbono e hidrogênio, tá? Essa classificação engloba uma grande variedade de compostos do uso cotidiano, né. Muito bem, petróleo, gasolina, gás natural, borracha, podemos aí citar vários produtos que são orgânicos, né. Do lado, entre o quadrinho vermelho, um exemplo. Então a gente tem ali uma cadeia carbônica, carbono, carbono, carbono. E aí completando as 4 ligações de cada carbono, quem que a gente pode pôr? Hidrogênio. Se você não sabe o que ligar, coloca hidrogênio que você completa as 4 ligações. É mais ou menos assim que funciona, tá. Então se nós temos uma cadeia com 3 carbonos, carbono, 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 ligação simples, contem aí e vejam quantas ligações cada carbono está fazendo. O primeiro carbono está fazendo uma ligação com outro carbono, um hidrogênio para cima, um hidrogênio para o lado, um hidrogênio para baixo, 4 ligações. O do meio, 4 ligações. O do lado direito, 4 ligações, tá. Então, podemos escrever tal qual está ali, então você coloca lá carbono, da esquerda para a direita. O primeiro carbono, né, é um carbono só, tá. Então, o primeiro carbono ele está ligado a quantos hidrogênios? 3. Então a gente pode escrever H3C, igual está ali, H3, 3 hidrogênios, C de carbono. Por quê? Porque ele tem mais uma ligação com quem? Com o outro carbono. Então ele liga com outro carbono. Esse carbono do meio, como que está a situação dele? Ele está ligando com 2 carbonos, tá. Quantos hidrogênios estão ligados a esse carbono do meio? 2, um em cima e um embaixo. Porque do lado esquerdo é carbono, do lado direito é carbono. E aí a gente continua escrevendo CH2, porque tem 2 hidrogênios. E a terceira ligação é o carbono da esquerda, mas nós não terminamos de escrever ainda. Falta algum carbono? Falta o carbono mais à direita. Então a gente escreve ele à direita ali, carbono. Então esse carbono do meio, carbono de um lado, carbono do outro, 2 ligações. Hidrogênio para cima, hidrogênio para baixo, 2, CH2. E o carbono mais à direita,
nós temos ali carbono, né? E quantos hidrogênios? Um em cima, um embaixo e um do lado. CH3. Pronto. Todo mundo tem, todos os carbonos têm 4 ligações e os hidrogênios vêm para completar, para firmar essa parceria e dar um hidrocarboneto com a forma molecular também, que daí é a soma de tudo, né? Então, a forma molecular é a fórmula da molécula, não é a fórmula estrutural. O que que é a fórmula molecular? Quantos carbonos tem? 3, então C3. Quantos hidrogênios tem? Então, se a gente contar lá, vai ter 3 em cima, 3 embaixo, dá 6. Um do lado esquerdo, um do lado direito, 2 mais 6, 8. Então, C3H8, né? E a gente escreve a fórmula molecular, é a fórmula dessa molécula aí. Então, isso é um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos são divididos em função do tipo de ligação que os átomos de carbono realizam. A gente viu num quadro, nos slides mais atrás, que nós temos lá, pode ter carbono-carbono com dupla ligação, com tripla ligação e aqueles com ligações simples. Então é justamente isso. Os hidrocarbonetos são divididos em função do tipo de ligação que os átomos de carbono fazem. Se eles fazem ligações simples, se eles fazem duplas, se eles fazem triplas ligações. Então os hidrocarbonetos são divididos em alcanos. Então os alcanos são hidrocarbonetos com cadeia aberta, só, né, cadeia aberta é porque não faz um ciclo, né? Ela é escrita abertamente. Ela não fecha. E que tem apenas ligações simples entre os átomos de carbono, tá? Então a fórmula geral é CN, onde N é o número de carbonos, CnH2n mais 2. Então isso é um alcano. Um exemplo de alcano, aqui eu vou voltar. Aqui, ó, esse hidrocarboneto desse exemplo é um alcano. Só tem ligação simples? Só. Qual que é a fórmula dele? Geral. Cn, o N é número de carbono, H, hidrogênio, é 2 vezes o número de carbono mais 2. Então aqui, ó, C3H8. C3H8. C3, então, se o N é 3, então vai ser C3, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. C3H8. Então é a fórmula genérica, para você não errar quando você for escrever a fórmula molecular. Os alcenos também são hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, não são cíclicos, não são fechados, são de cadeia aberta, e que possuem ligação dupla, pelo menos uma ligação dupla na cadeia carbono-carbono. Pode ter 2 ligações duplas, uma aqui, outra lá na frente? Pode. Pode ter 3? Pode, mas tem que ter pelo menos uma ligação dupla, tá certo? Muito bem. Aqui é a fórmula geral, CnH2n, tá? Então, se for no caso ali 3 carbonos, né, no mesmo exemplo que a gente viu, vai ser N, Cn, né, então N igual a 3. Então, C3H, 2 vezes 3, 6, C3H6. E aí você levando em consideração, por que diminuiu o número de hidrogênios? Porque tem uma dupla ligação, daí diminui 2 hidrogênios mesmo, tá? Então nós temos os alcanos, os alcenos, agora os alcinos, tá? O alcino é um hidrocarboneto acíclico, ou seja, também cadeia aberta, não é um ciclo, tá? Que possui apenas uma ligação tripla em sua cadeia carbônica. Na verdade, aí ele fala possui apenas uma ligação, ele pode ter pelo menos uma ligação tripla, diria. Podem ter 2 também, tá? E aí é representado por uma fórmula geral, CnH2n-2. Ou seja, nesse caso tem menos hidrogênio ainda, porque você está substituindo mais uma ligação carbono-carbono, né?
Então, no nosso exemplo lá que o N é igual a 3, C3 é igual a 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Então vai ser C3H4, né? Tá certo? Então, é assim que a gente vai fazendo. Então, nós temos alcano, ligação simples, alceno, ligação dupla, alcino, ligação tripla. Os ciclanos ou cicloalcanos, como são conhecidos também, são hidrocarbonetos cíclicos e não acíclicos, ou seja, aí é fechado. Ele faz uma cadeia fechada de carbono. Os outros são abertos, eles não se encontram. Esses aqui se encontram, né? Então, cadeia fechada. O nome já fala, ciclano ou cicloalcano. Se ele fala que é cicloalcano, é porque é um hidrocarboneto de cadeia carbônica fechada, alcano, ligação simples. Então, um juntou com o alcano é ligação, uma cadeia carbônica ligação simples aberta, e o cicloalcano, ligação simples fechada, né? Hã, o hidrocarboneto aromático, então os hidrocarbonetos aromáticos, eles são, compostos por uma cadeia carbônica fechada, e eles são muito conhecidos por, benzênicos ou anel-benzeno, ou seja, é uma cadeia carbônica fechada com 6 hidrogênios, igual a figura ao lado ali, é um hexágono que ele forma, né. E o interessante é que o anel benzeno, como olha só, benzeno, alceno, é a mesma coisa, né, eno, terminação de dupla ligação. Então o anel benzeno, C6H6, são 6 átomos de carbono com alternância de ligação dupla. Então aquele desenho ao lado, ele mostra ali, cada vértice do hexágono, cada encontro aqui, cada pontinha, cada vértice, apesar de não estar escrito, ele representa um átomo de carbono. Então você tem um carbono aqui, desceu, um carbono aqui, desceu, um carbono, vem para cá carbono, até fechar. Cada vértice é um carbono, certo? E quando a gente coloca a dupla ali, e aí, é claro, sobe um hidrogênio. E esse risquinho do anel representa carbono ligado com carbono. Ligação simples, mas daí quando vem um risquinho interno, significa ligação dupla ali, tá vendo? É como se fosse carbono, duplo carbono, carbono simples carbono, carbono duplo carbono, carbono simples carbono, carbono duplo carbono e vai fazendo o ciclo, né. Então essas ligações duplas, elas podem ir andando e girando, tá. Então esse é um hidrocarboneto aromático conhecido como anel benzeno, tá. Muito bem. Hã, então vamos lá. Nomenclatura dos hidrocarbonetos. Quando a gente baixa aqui a aula, ela às vezes desconfigura um pouco, né, pessoal. Ali de baixo o quadrinho vermelho ficou pequenininho, tá, mas dá para a gente ver. Então, assim, nomenclatura, como que a gente dá o nome aos produtos, né, às substâncias. Então, a nomenclatura geral dos compostos orgânicos. Então, segundo a IUPAC significa o quê? União Internacional de Química Pura e Aplicada. Claro que está em inglês, IUPAC, né, já traduzindo para o português o que que significa, tá? Então, segundo a IUPAC, os compostos orgânicos não ramificados, cadeia simples, recebem nomenclatura de acordo com 3 parâmetros. O prefixo é aquilo que vem antes do nome, o infixo é aquilo que vem no meio do nome e o sufixo é o que termina o nome, né. Complicou? Vamos ver. Então, por exemplo, tem 2 tabelinhas ali que a gente pode, tentar entender um pouco. Então a gente tem lá
Número de carbonos. Então, o número de carbono vai determinar o prefixo. Então, quando tem um carbono, met. Então, met vai ser o prefixo, aquilo que começa o nome, tá certo? Depois, o 2, et, 2 carbonos. 3 carbonos, prop. Isso estou na tabelinha de cima. 4 carbonos na cadeia, but. 5 pent, 6 hex, 7 hept e assim até chegar no 15 lá, né? Isso seria, então, o prefixo. Embaixo, a tabela de baixo, seria o infixo, aquilo que vem no meio do nome. Então, tomando como base ali uma cadeia aberta com um carbono, começa com met, um carbono. Vou na tabelinha ali. Só tem ligação simples. Um carbono faz quantas ligações mesmo? 4. É isso? Certo, faz 4 ligações. Só tem um carbono, tá? Quantos hidrogênios que vão ter aí? Respondam aí no chat. Agora eu quero ver, hein? Se eu tenho um carbono, quantos hidrogênios tem que ter? Agora eu estou querendo saber quem está vendo a aula. Quem está assistindo a aula. Até agora nada, hein? E essa é fácil. Pois é. Eu até ia falar que valia nota, mas agora não quero mais. Aí, ó, demoraram para responder, ó. Quase que ganha nota, ó. 4 4 hidrogênios, né? Muito bem. Então, 4 hidrogênios. Então, um carbono, 4 hidrogênios. Então, seria CH4. Não é isso? Muito bem. CH4. Um carbono, 4 hidrogênios. Prefixo, um carbono, met, né? Infixo, ligação simples. Então, no de baixo ali tem a representação um risquinho, né? Qual o infixo? An, AN. Então, metan. Ó, veja, met, prefixo, an, infixo, porque só tem ligação simples. E o sufixo? Será que o sufixo está aqui? Ah lá. Sufixo O, porque é só hidrocarboneto. Então, vai ficar metano. Metano. Prefixo met, infixo an, porque é ligação simples, terminado em o, que é hidrocarboneto. Metano. Olha aqui, vou voltar, hein? Aqui. CH4, ó. Lembra? Metano. Met, an, o. Metano. Ok? Muito bem? Muito bem. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, né, alguns exemplos aqui de nomenclatura, né? Então, um sufixo que depende do tipo de função a qual pertence o composto orgânico. No caso de hidrocarbonetos, o sufixo sempre é "o", sempre termina com "o". Né? Então, exemplo 1, nós temos ali, ó, no quadro vermelhinho da direita, da esquerda, CH3, CH2, 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 CH3, tá? Então, quantos carbonos nós temos ali no exemplo 1? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. 5 carbonos, eu vou voltar à tela, hein? Qual é o prefixo para 5 carbonos ali? 5 carbonos, pente. Ó, poxa, é tipo o Brasil, né? Pentacampeão, né? 5 vezes. Muito bem. Pente, número de carbonos. O infixo é o número de ligações.
Só tem ligação simples aí ou não? Só, né? Ou tem dupla também? O que que vocês acham? Você acha que tem uma dupla escondida aí ou não? Quem acha que tem dupla escondida, manifeste-se agora. Só tem o Marco que se manifestou. Mais alguém ou não? Ou vocês acham que não tem dupla embutida aí? O Leandro disse que não tem. O Francisco falou que não tem. O Wellington Ribeiro só falou que tem simples. Dupla só no exemplo 2. O Leandro já está adiantado. Isso. Então não tem ligação dupla, tá? Não está disfarçado nada. Tá? Só tem ligação simples, tá? Não tem dupla. Muito bem. Se não tem dupla, só tem simples, qual é o infixo? Infixo é o que está no meio, ligação simples, tabela de baixo ali, ó. Ligação simples, infixo, an. Muito bem. Então, pent, an. Então, ficou pentan, sufixo é o que termina, hidrocarboneto, só hidrogênio e carbono, o. Portanto, o nome é pentano, né? C5H12. C5H12, tá? E então é isso. Olhe em cima ali, CH3, CH2, por quê? Porque é o número de ligações do carbono. Os carbonos da extremidade sempre vão ter mais hidrogênio, porque ele sempre vai estar ligado, às vezes, com um carbono a menos. Os do meio é tudo CH2, porque ele sempre tem um carbono de um lado e um carbono do outro. Falta o quê? Duas ligações, por isso que é tudo CH, por isso que é tudo H2, tá? O exemplo 2, né? O exemplo 2, vamos lá. Nós temos o composto orgânico CH2, dupla. Aí, ó, tá vendo? Quando tem a dupla, gente, já aparece de cara. No, eu tentei fazer uma pegadinha ali para vocês, né? Falando que estava embutido e não estava coisa nenhuma. A dupla já aparece ali. Você tem que especificar a dupla, né? Então, CH2, dupla ligação CH, simples, uma ligação simples com CH3. Então você tem lá, ó o carbono do meio. Por que que só tem CH? Porque tem uma dupla ligação com o carbono. Então a gente tem 2 com o carbono da esquerda, mais um com o carbono da direita, já deu 3. Falta quê? Falta uma. Então coloca um hidrogênio só para completar. 4 ligações, tá? Bom, prefixo. Vou voltar à tela aqui. Tabela de prefixo. 3 carbonos é o quê? Vamos lá. Prop, é isso, né? Estão vendo lá? Prop. Beleza, prop. 3 carbonos. Infixo, ligação dupla. Vou voltar aqui. Tabelinha de baixo. Dupla ligação, infixo em. En, em. Então, o que que acontece? Propen. Terminação O, porque é hidrocarboneto. Só tem hidrogênio e carbono. Então, o nome desse composto CH2, dupla CH, simples CH3, desculpa, é propeno. Propeno, tá? Então, vocês viram a diferença, né? Se fosse 5 carbonos, chamaria o quê? Se o exemplo 1 fosse 3 carbonos, chamaria o quê? Propano. A única diferença é o en e o an, né? An para ligação simples, en para ligação dupla. Aqui vocês têm, aqui vocês têm a seguinte situação. Tipo de hidrocarboneto. Então, alcanos, as parafinas, né, que vocês já ouviram falar, né? Parafina, vela de casa tem parafina. São alcanos, são cadeias carbônicas, né, que
tudo de ligação simples. Então a gente tem ali metano, CH4, um carbono, 2 carbonos, etano, 3 carbonos, propano, né. Depois vocês fazem um exercício para contar o número de hidrogênios ali e ver se fecha as 4 ligações. Butano, but é para 4 carbonos. Como é ligação simples, é -an. Hidrocarboneto termina com -o, butano, né. Aí depois vai para os alcenos, 2 carbonos, et, en, o, eteno, também conhecido por etileno. É um nome, pode-se chamar também de etileno, tá. É um outro tipo de nomenclatura, não está errado. 3 carbonos, propeno, que é o que a gente acabou de ver no slide anterior. Pode se chamar também de propileno, né. Buteno ou butileno, 4 carbonos. Agora olha só, assim como a gente viu o exemplo 1 e 2 agora há pouco, para alcanos e alcenos, onde o que vai mudar é só um infixo, então o infixo para, hã, alcanos é -an, o infixo para alcenos é -en. Alceno, em. Alcano, -an. E para os alcinos, em, nada mais, nada menos, seguindo a mesma regrinha. O infixo do alcino é -in. Então, os alcinos, veja, 2 carbonos ali, estão seguindo a tabelinha? Dá uma olhada na tabela, lá embaixo já. Lá nos alcenos, tem 2 carbonos, HC, dupla ligação. Não, tem coisa errada ali. Ah, não, é 3. Eu que não estou enxergando mesmo. 3 ligações. HC, tripla ligação, CH, certo? Uma tripla ligação, 2 carbonos. 2 carbonos é et, prefixo. Tripla ligação, in, etin. Hidrocarboneto, o, etino, certo? É o mesmo princípio de alcano e alceno, só que para o alcino é o infixo in. Não tinha aquele exemplo, mas é a mesma coisa, certo? Aí nós temos, também pode ser chamado de acetileno. É o mesmo composto. A gente tem, uma outra forma, outras formas de nomenclatura, né, e também não está errado. Quando a gente tem, né, 3 carbonos, então a gente tem ali, ó, HC, de baixo para cima o segundo, tá? HC, tripla C, HC, tripla C. Você vê que o carbono do meio não liga com hidrogênio, porque não precisa. Ele liga 3 vezes com o hidrogênio, ou desculpa, 3 vezes com o outro carbono da esquerda e uma ligação simples com o carbono da direita, né. Notem que o carbono da direita termina com CH3, porque o carbono da direita só faz uma ligação simples, o carbono da esquerda faz uma tripla. E aí ele precisa de mais um hidrogênio para completar 4, né. E aí, como são 3 carbonos, é prop. Tripla ligação in, propin, o, porque o é hidrocarboneto, propino, tá. Depois, uma outra nomenclatura, que não é agora que a gente vai ver isso, metilacetileno, né. E aí a gente tem, terminando a tabela, o último composto, HC tripla C, simples CH2, simples CH2. Então a gente tem 4 carbonos, uma cadeia com 4. 4 carbonos é but, né. Então a gente pode fazer o seguinte também, quando é assim, né.
Você pode começar a pensar, pode ser in o, butino, tá? Mas aí você pergunta: "Poxa, professor, mas ali tá ino. Sabe por quê? Você pode até falar isso, porque ele está no carbono 1, a ligação tripla. Então a ligação, você sempre numera os carbonos, começando sempre do carbono da ligação que está mais perto de uma das extremidades. Ela está mais perto da extremidade da esquerda ou da direita? Da extremidade da esquerda. Então a gente pode escrever but1, porque o in, que representa a ligação tripla, está no carbono 1. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Por quê? Começa com 1, porque a ligação tripla está mais perto do começo, está no carbono 1, né? Não está no carbono 2, não está no carbono 3, está no carbono 1. Então a gente pode escrever but1ino, tá? Ou butino, certo? Então são as nomenclaturas dos hidrocarbonetos. Muito bem. Aí, quando a gente vai para os ciclanos ou cicloalcanos, a gente tem ali, né? Porque são cadeias fechadas agora, diferente dos outros hidrocarbonetos ali. Então, a gente tem o ciclobutano. Por que butano? 4 carbonos. Só que estão em uma cadeia fechada, tá vendo? Fazendo um círculo, né? Ela não está aberta. Então, 4 carbonos, but. Só tem ligação simples? Sim, butano. Só que ele é cíclico, ele não é acíclico. Então a gente põe o ciclo antes do nome. Daí fica ciclobutano. No segundo, a gente tem lá 5 carbonos, ele faz um pentágono ali, né? Notem que o princípio ali é o mesmo. O carbono mais acima lá, sozinho, ele faz uma ligação com um carbono para um lado, um carbono para o outro, dá 2. Então, ele coloca um H2 ali para completar as 4, tá? Então, fica ali nesse caso, fica tudo CH2, né? 2 com hidrogênio e cada um está ligando com um carbono de um de cada lado. 5 carbonos são pente. Porque é alcano, só ligação simples, terminado em O. Só que é ciclo, porque é fechado. Então a gente só põe o nome ciclopentano. E fechando, a gente tem o ciclo hexano, porque é a mesma coisa, só que são 6 carbonos, né? O 6 é o prefixo ex. Ligação simples. O hidrocarboneto. Hexano. Mas é cíclico? É, então ciclohexano. Tá certo? Vamos lá. Muito bem. Aí nós temos outra função orgânica, que são os álcoois, que são compostos orgânicos oxigenados, e nitrogenados, tá? Desculpa, o álcool não é nitrogenado. Nós vamos falar de compostos orgânicos oxigenados e nitrogenados. Os álcoois, que são compostos orgânicos oxigenados, tá? Nós temos outros compostos são nitrogenados. Compostos oxigenados. Muito bem. Aí o que acontece? Além dos átomos de carbono e hidrogênio, o grupo funcional hidroxila, lembra lá da base? A hidroxila, OH, hidroxila, ela é ligada diretamente a um carbono saturado. O que é o carbono saturado? É aquele carbono que já está estabilizado, né? Já está estabilizado, tá? Aí, o que acontece? Nós temos o que a gente chama de representação geral. Nós temos o R, que é chamada
o radical, que é a cadeia carbônica, e lá no final, terminando ela, ligado à cadeia carbônica, tum, tem uma hidroxila lá, OH. Exemplo ao lado, nós temos um carbono, C no meio, né? Então, CHHH seria o R, uma ramificação, um radical hidrocarboneto. Ligado ao R, nós temos o quê? Uma hidroxilo OH, fechando a quarta ligação do carbono. Só que a quarta ligação do carbono vai ser uma hidroxila, né? Então, nós temos ali CH3OH, né? Então, veja, nós temos o que chamamos de metanol. Metanol é um combustível, né? Usado em alguns carros de corrida, aviões e tal. A gente tem então ali o CH3OH, metanol. Um carbono met, só tem ligação simples an, álcool, ol, terminação ol. Entenderam? Metanol, tá certo? E assim, tudo igual, aquela regrinha lá, né? Depois a gente tem ainda os fenóis, também um composto oxigenado, só que fechado. Cadeia aromática, cadeia cíclica, também ligado com uma hidroxila OH, né? Ele é um fenol, né? O álcool, ele é cadeia aberta. O fenol, cadeia fechada. Então é um anel benzeno ali, seis carbonos com dupla ligação, 3 duplas ligações, e ligado ao anel uma hidroxila ali. E aí a gente tem o que chamamos de fenol, tá? Muito bem. Depois nós temos os éteres. Os éteres, não, né, o éteres, que é uma outra função orgânica, são compostos também oxigenados, nos quais duas cadeias carbônicas estão ligadas por um oxigênio. Então, ele tem um oxigênio no meio. O álcool e o fenol têm uma hidroxila numa ponta, numa extremidade, né? Uma ramificação ali da cadeia. O éter, ele tem a cadeia carbônica, de repente aparece um oxigênio e continua a cadeia carbônica do outro lado, né? Então, duas cadeias carbônicas estão ligadas por um oxigênio. Então, a fórmula geral dos éteres é R do radical carbônico, da cadeia carbônica, oxigênio, e do outro lado continua o radical, né, da cadeia carbônica, né? Então, os radicais R e R', R de um lado, R' do outro. E no meio, oxigênio. Então, tanto R como R', eles podem ser iguais, mas podem ser diferentes também. Então, às vezes pode ter, de um lado, um carbono, faz uma cadeia carbônica, um hidrocarboneto com carbono, tem o oxigênio e depois você tem lá uma cadeia carbônica com 4, 5 carbonos. Então, não necessariamente igual da, do exemplo ali do lado. CH3, COC, CH3, né? Não necessariamente dessa forma, tá? Muito bem. Depois nós temos os aldeídos e acetonas, né? Aldeídos e cetonas são compostos orgânicos que contêm o grupo carbonila. O grupo carbonila é formado por C dupla O. Quando aparece C dupla O, é carbonila. E aí a gente tem alguma coisa no seguinte sentido. Nós temos aldeídos e cetonas aí. Um grupo no qual um átomo de carbono se liga ao oxigênio por uma ligação dupla, né? E os aldeídos, a carbonila está ligada a um átomo de hidrogênio e a um radical R. Então, enquanto as cetonas está ligada a dois radicais,
R e R'. Então a acetona parece com o éter, né? Só que o éter é um oxigênio e a acetona é C dupla O. Então veja a diferença no quadro do lado ali. Grupo carbonilo ou aldeído. Você tem um radical, cadeia carbônica, pode ser quantos carbonos quiser. Daí termina com carbono, dupla O, e para completar 4 ligações, um H ali. Isso são os aldeídos. Acetonas, ela tem um radical, então vem lá uma cadeia carbônica qualquer, C dupla O, e continua outra cadeia carbônica. Essas cadeias podem ser iguais ou diferentes, tá? Ácidos carboxílicos e aminas. Os ácidos carboxílicos são compostos orgânicos que contêm um grupo carboxila. O que é o grupo carboxila? É a carbonila com hidroxila, ligada à cadeia carbônica. Esses ácidos são indicados pela fórmula geral COOH. Então, por exemplo, aqui a gente tem, onde tem esse, ali ó, H, risquinho, vem aqui para cima. Toda vez que tem esse triângulozinho, no vértice, ele representa um carbono, não que ele esteja, não precisa estar escrito ali, então ali tem um carbono. Então você tem um carbono C dupla O, OH. COOH. Isso é o ácido carboxílico, tá? As aminas são nitrogenadas. Então aí já não é mais oxigenada, é nitrogenada, porque tem a presença de átomo de nitrogênio, né? Então são utilizadas em produção de compostos orgânicos, né? Então, por exemplo, a amônia, por exemplo, é uma amina. Então a gente tem lá a presença de NH3, né? Então, no caso ali, a gente tem aqui H3C, NH2, né? É metilamina. E aí, a gente tem o radical com o composto, a cadeia carbônica, né? Ligado a NH2 ou NH3, que é um composto nitrogenado, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, com isso, a gente encerra funções orgânicas. Próxima aula, a gente, então, dá continuidade nos nossos estudos, tá bom? Meninas, É isso aí, professor. Excelente aula. Estamos felizes que vocês participaram mais hoje. E é isso, até segunda que vem. beleza, gente. Até a segunda que vem. Obrigado, Maria. Obrigado, Aline. E para vocês, uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.